Olá pessoal, meu nome é Daniel Jardim e esse é o canal Reafirmando. Marxismo cultural. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, até porque não é um tema necessariamente teológico, mas é um tema necessário. O marxismo cultural ele é uma estratégia que foi cunhada por Antônio Gramsci. Ele foi preso na Itália de Mussolini, passou vários anos na prisão e ele escreveu 9 livros, que são os Cadernos do Cárcere. Nesses livros, Antônio Gramsci ele discorda um pouco de Karl Marx nos termos de tomada de poder e ele começa a formular uma estratégia dizendo que não se faz necessário unicamente a chegada ao poder através de armas, através de uma revolução banhada por sangue. Ele fala para você criar uma base todinha cultural antes de fato poder dizer que as ideias marxistas e socialistas estão no alto escalão do poder ali para poder permear as estratégias econômicas e sociais do país. Antônio Gramsci ele dizia que você precisa criar uma atmosfera, você precisa, na verdade, o que ele chamava de ocupar espaços. Ele dizia que você deve ocupar os espaços educacionais, midiáticos, para criar uma mentalidade marxista, até mesmo naquelas pessoas que nem têm noção do que está acontecendo, mas abraçaram ideais socialistas, comunistas, sem ao menos saberem o que estavam fazendo. Com as revoltas armadas, a esquerda não conseguiu o efeito que ela pretendia aqui na época pré-64. Com a falha na revolução que eles tentaram fazer, eles solidificaram ainda mais uma estratégia do marxismo cultural para poder ocupar os espaços das nossas universidades e principalmente das redações de jornais. É preciso dizer e até repetir uma frase do Olavo de Carvalho, que dessa vez ele acertou, e ele disse que é mais fácil tirar uma presidente do poder, presidente marxista do poder, do que tirar um professor marxista de uma sala de aula. Por quê? Porque a esquerda ela se preocupou através dessa estratégia do marxismo cultural e criar toda uma base para poder ascender ao poder. E agora eles perderam o poder, entre aspas, porque eles continuam dominando todas as redações jornalísticas e os centros acadêmicos das universidades. Desde quem faz enfermagem até quem faz filosofia e geografia numa universidade federal ser doutrinado de acordo com as ideias de Karl Marx. E quando a gente discorda de alguém, parece que a gente está indo muito contra tudo que há de bom no mundo, mas não é isso. Gramsci sabia disso e a estratégia do marxismo cultural deu certo aqui no Brasil. Karl Marx, ele sintetizou isso, ele criou toda uma estratégia para você tentar impor um paraíso terrestre através das próprias atitudes humanas. E nessa busca, o homem nunca consegue viver plenamente no paraíso. E é através dessa busca em que ele acaba fazendo muitas maldades, porque quem mata para chegar ao poder, mata para manter-se no poder. Isso é prejudicial aqui no Brasil porque existem igrejas, existem ONGs, existem vários movimentos coletivos que aplicam esses ideais ainda hoje, ainda sonham com essa utopia marxista. E para fazer isso, como eles têm no seu ideal algo muito nobre, muito digno na visão deles, eles podem passar por qualquer obstáculo, seja destruir a propriedade de alguém, machucar alguém, e tudo isso com a desculpa de que está buscando o bem da sociedade. E, na verdade, os fins não justificam os meios, nunca justificaram. O cristão precisa enxergar. Ou ele serve a Jesus Cristo, ou ele serve a uma ideologia. Karl Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo, no sentido de que o homem se tornava alienado quando frequentava uma igreja, porque a preocupação dele era com uma coisa que estava por vir. E para Karl Marx, você deveria construir. O discurso é muito bonito. O socialismo prega a igualdade entre os povos, diz que se o rico e o pobre eles têm que ser iguais, não pode haver ninguém maior do que ninguém, só que quem coordena isso vai ser o Estado que está acima de todos eles. Então nessa, a gente coloca o Estado num lugar em que ele nunca deveria estar, um lugar de Senhor soberano de todas as coisas. Isso é tomar o lugar de Jesus Cristo. A postura da igreja diante desse fato é saber identificar onde está inserido o marxismo cultural mesmo nos nossos cultos, onde muitas das vezes são usadas estratégias de afetividade, de sentimentalismo, sem uma base teórica, sem uma base firmada na palavra, sem uma verificação se aquilo é realmente real. Tudo isso, gente, é a superficialidade criada para envolver a gente em ideias que, na verdade, causam morte. Eu já fui marxista. Eu, na época de estudante, muito influenciado por ideias dos professores,
principalmente a professora de História e o professor de Geografia. Eu fui muito influenciado pelas ideias de Karl Marx, mas eu confesso para vocês que naquela época eu não tinha lido uma linha sobre Karl Marx. Era simplesmente aquele sentimento de mudança, de união e de igualdade que permeava a minha suposta ideologia na época, ao ponto de fazer trabalhos e apresentar diante da turma na escola dizendo que o comunismo era a verdadeira estratégia para a união dos povos e aquilo era bom. Eu tinha um pôster do Che Guevara no meu quarto e o que me fez mudar, na verdade, foi perceber que eu não sabia o que eu estava falando. Eu já fui em reuniões da União da Juventude Socialista, onde o pessoal não fazia nada além de fazer brincadeira e fumar maconha. Então eu via que não existia essa preocupação que estava somente naquele discurso bonitinho dos líderes, porque a grande maioria ali era massa de manobra e eu não queria participar disso. A partir do momento que eu entendi que eu estava sendo conduzido sem saber o que eu estava fazendo, eu comecei a buscar outros caminhos e nessa eu comecei a entender que a filosofia que eu pensava que tinha resposta para tudo, na verdade não tinha resposta para nada, era o oposto da fé cristã. E eu voltei mais ainda meus caminhos para o Senhor, porque nessa época eu lia a Bíblia com a lente socialista, marxista. Eu lia o livro de Atos e pensava, eles estão vivendo o socialismo. Mentira, o livro de Atos na verdade não vive o socialismo, não prega o comunismo, porque a igreja, os irmãos se sentiam tocados pela mensagem do evangelho e davam coisas para quem estava em necessidade e ajudavam as pessoas, não tinha uma imposição estatal para isso. Não tinha nenhuma mensagem política ali, era simplesmente um amor de Cristo manifestado. E nós precisamos fazer sim, mas sem precisar dessa ideologia, sem precisar ter uma bengala que ajude o evangelho a caminhar, porque ele não precisa disso. Nesse sentido, para você entender a situação que a gente está vivendo, o que está ocorrendo no nosso país e até de anos atrás, envolvendo as manifestações que aconteceram em 2013, eu indico o livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern. Ele trata sobre marxismo cultural, ele vai falar sobre economia, vai falar sobre república. É um livro grande, é um livro de 600 páginas, se eu não me engano, mas muito útil para os nossos tempos. Eu indico para várias pessoas que eu conheço, porque realmente vale a pena ser lido para a gente poder entender um pouquinho da situação que a gente está vivendo hoje no nosso país. Outro livro que eu queria indicar é o Mentiram e Muito Pra Mim, do Flávio Quintero, um livro curto e que ele é feito na base das mentiras que nos contam desde a época da escola até o período de faculdade, nas mentiras que a gente escuta nos jornais, nas mentiras que nós lemos na internet, todas as mentiras que são propagadas através desse marxismo cultural que vivemos. E não deixe de reafirmar essa verdade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Marxismo cultural. Cara, esse é diferente. Você falar de um tema assim, sem ninguém te perguntar. Sejam homens de coragem. Não consigo falar. Mantenham-se firmes na... Mantenham-se vigilantes. Estejam vigilantes, cara. Estejam vigilantes. Estejam vigilantes. Pode começar. Vamos lá. Claquete.